bem-vindos ao Escala Global. Hoje é dia de Escala Global Discute e nós vamos falar um pouco sobre o Sri Lanka. No vídeo informativo nós já trouxemos algumas informações mais pontuais sobre o país, mas hoje no Discute a gente vai conversar um pouco sobre alguns detalhes, assim, alguns desdobramentos, né, de todo o histórico do país que levaram à situação que o Sri Lanka se encontra hoje. Então, começando pelo próprio nome, né, Sri Lanka significa ilha resplandecente. Então, a gente, né, sabe que o Sri Lanka é um país que tem paisagens assim belíssimas, é um lugar também com uma história muito rica, e nós tivemos, né, bastante tentativas, né, como vocês podem ver no vídeo anterior, de investir no turismo da região, né, do país, porque é, de fato, um local que tem muito a oferecer para quem for visitar. Mas, ao mesmo tempo, o país tem instabilidades internas que são bastante sérias e que não são uma coisa que começou hoje, né? É um histórico muito antigo, né, de fatores aí que acabam não permitindo que o país explore, né, todo o seu potencial de desenvolvimento, porque sempre tem alguma coisa ali interna impedindo isso. Então, passo a palavra para o Flávio agora para ele fazer alguns comentários gerais em relação a isso também. Pois é, né, Cris? Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem aí. Nessa temática que a gente fala do Sri Lanka, que é um país que está geograficamente tão distante, mas também está próximo da gente, se a gente lembrar de um contínuo português também, aí como a Cris falou, vários impérios foram aqueles que tentaram se apropriar do Sri Lanka, e você vai ter, então, influências aí de impérios também europeus, os holandeses, os portugueses, os britânicos, né? O próprio Camões, na verdade, quando ele escreve os Lusíadas, logo no começo ele menciona Taprobana. Muita gente não entende o que ele quer dizer com isso, mas Taprobana é um outro nome para o Sri Lanka também. Então, quer dizer, os portugueses chegaram lá, isso fez parte também da história colonial do Império Português. E esses vários impérios europeus, em especial, não só os europeus, a gente viu também no vídeo que a China foi lá, né, a Índia esteve lá, não diretamente como um Estado, mas, enfim, grupos que estavam ligados também ao subcontinente indiano, né, fizeram parte dessa composição histórica e étnica do Sri Lanka. Só que os europeus tiveram um impacto um pouco mais sensível, porque eles foram mais, de certa maneira, sensível, eu digo geopoliticamente, porque foi mais recente também. Então, foi justamente naquele momento de expansão do poderio português, holandês, depois britânico também, e sendo que já havia uma série de divisões, muitas vezes dentro do próprio Sri Lanka, das populações que habitavam lá dentro, né? Os próprios singaleses, os tâmeis, mais para frente os mouros barra árabes, né? Tem uma certa controvérsia sobre quão árabes são esses mouros que estão no Sri Lanka, mas, enfim, a população também muçulmana daquele país. E a gente tem tudo isso, né, Cris, desenrolando, tudo bem, num país que tem uma história muito rica, um país com uma geografia também muito bonita, né, a gente pensar aqui na própria tentativa de se fomentar o turismo, mas ainda assim com uma grande instabilidade interna constante dessa guerra civil de 83 a 2009, que devastou o país de certa maneira e aumentou um certo desassossego que já existia entre alguns grupos étnicos aí, e em 2009 que acabou, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, né, que diz que é muito pouco tempo, de 2009 para cá, para uma guerra civil que teve um componente étnico, então isso deixa também cicatrizes, deixa marcas em qualquer país, né? Sem dúvida, né? Assim, historicamente pensando, 2009 é bastante recente, né? A questão da reestruturação é algo que leva bastante tempo para acontecer, e quando ocorrem problemas financeiros assim tão graves quanto os que o Sri Lanka vem enfrentando, as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, no próprio processo de reestruturação, o país necessitou, né, fazer dívidas bem altas, e isso já levou, né, a dificuldades para honrar esses compromissos e necessidades cada vez maiores, né, de conseguir mais e mais capital para tentar manter a economia girando. Só que aquela solução econômica, né, naquele momento, lá adiante, né, cobra o seu preço e as coisas acabaram saindo muito, né, do controle do governo. E exatamente por isso, agora a gente tem né, um país que
acabou sendo dominado por muitos anos por uma única família. E isso eu acho que é um ponto muito interessante e é bastante característico não só do Sri Lanka, como de vários outros países também. Que na América Latina a gente vê isso acontecer com bastante frequência, de ter uma família que é muito poderosa dentro do país e essa família dominar o cenário político durante muitos anos. E, como a gente traz também no vídeo informativo, é um domínio com uma agenda própria, né? Então, não é tão preocupado com o desenvolvimento daquela região, mas sim com aquele projeto pessoal ali. E muitas vezes as atitudes que são tomadas com base nisso acabam desconsiderando o bem maior, né? E levam a situações como essa que o Sri Lanka vem passando agora. Com certeza. E você vai ter, eu acho que num país em que existem tensões étnicas, quando você já tem essa divisão, ou pelo menos uma separação histórica, cultural, é muito fácil também quando você tem governos corruptos ou que têm uma agenda bastante vinculada ao que eles querem instrumentalizarem isso para ganho próprio. Então, nesses últimos anos também, foi muito o que os irmãos Rajapaksa fizeram. Então, eles apostaram bastante no nacionalismo singalês, da etnia singalesa, em especial contra os Tamils, que é essa minoria aí, inclusive, né, sim, em parte, uma parte pelo menos dos Tamils deseja a separação de uma região aí do estado para fazer uma nação própria e tudo mais, não são todos os Tamils que querem isso, né, tem inclusive aí a formação dos braços armados e os tigres Tamils são os mais famosos, que teve inclusive, né, é o que originou desde 83 até 2009 essa guerra civil, mas do lado dessa elite política singalesa, se utilizar desse nacionalismo étnico aí, muitas vezes para desviar a atenção de problemas maiores estruturais, econômicos e sociais, que de fato é o que aflige o país. Isso a gente vê, né, Cris, em vários lugares do mundo, não é somente no Sri Lanka que isso acontece, e aí você teve um desfecho um pouco cinematográfico, hollywoodiano, agora em 2022, quando você teve os dois irmãos tendo que fugir do país, né, tendo que fugir da capital Colombo, justamente para poder se proteger da multidão, que apesar disso é importante frisar, né, a gente teve as imagens aí do palácio sendo queimado, né, do palácio depois sendo invadido, mas tirando isso, não houve violência de fato, né, contra pessoas, os membros da população que estavam protestando, eles em geral faziam isso de maneira muito pacífica, né, ainda assim foram reprimidos pelo governo, mas você teve uma certa pressão por parte da população sobre essa linhagem, sobre essa dinastia, entre aspas, vamos pensar, um clã, como a gente tem no próprio Brasil, a gente tem regionalmente também esses clãs, né? E eles picaram a mula, eles foram embora, e o que no primeiro momento parece muito bom, né? A gente gosta, eu acho que a maioria das pessoas de bem, vamos pensar assim, gosta de ver gente corrupta tendo que fugir, mas e agora? O que vem agora? Esse é um grande problema quando você tem também um país com sérias falhas institucionais e problemas de governabilidade. Quando você tem uma mudança brusca como essa, a tendência não é o problema ser resolvido bruscamente também. A tendência, na verdade, é você, se não cuidar bem desse período de transição, ter um recrudescimento de problemas que já existiam anteriormente. E isso atrelado a uma grande dívida externa que o Sri Lanka tem, pode ser, de fato, um barril de pólvora num país que já tem um histórico, inclusive, de uma guerra civil com componentes étnicos, né? Absolutamente. A questão aí, como você mencionou, é saber o que vem agora. Porque como a gente também tem outros exemplos históricos, no momento em que a população, né, consegue fazer esse movimento aí para derrubar aquele regime que vem, né, há tanto tempo trazendo dificuldades para, enfim, para o dia a dia, né, para toda a vida aí desses cidadãos, eles, né, chegam a esse problema do que acontece agora, porque nós não sabemos exatamente se esse governo que está ali provisoriamente vai conseguir se manter e a população não quer, na verdade, né? O que eles querem é que hajam novas eleições para que o governo mude completamente, mas por enquanto ainda não foi o que aconteceu e a gente não sabe se esse quadro vai se sustentar por muito mais tempo ou se talvez né, a própria população tome atitude novamente para tentar atingir esse objetivo de limpar completamente o governo de todas as influências anteriores que ficaram ainda, né, em relação ao o pessoal que já estava lá durante o governo dos irmãos.
E foi Exatamente. muito tempo também que eles ficaram lá, né? Questão de muito mais de 10 anos em que os dois iam se revezando ali no poder, né? Presidente, primeiro-ministro, mas sempre tinha um deles ali estruturando tudo. Então, claro que eles tinham muitos aliados ali dentro, muitas pessoas que estavam dentro desse projeto, né, de governo deles, e são justamente essas pessoas que agora podem, né, dar um rumo diferente daquilo que a população estava esperando. Então, realmente não sabemos muito bem o que vai acontecer nos próximos meses. Exatamente. Isso tem um terceiro irmão, que a gente nem citou no vídeo informativo, que senão não caberia, que eu acho chama Basil Rajapaksa, que era ministro das Finanças, eu acho, do país. Se eu não me engano, era ministro das Finanças. Quer dizer, tem um terceiro irmão também, que faz parte aí, né, do governo e fez parte do governo durante muito tempo. Então, mostra como que você tem um alcance grande, né? Esses hábitos políticos, esses conchavos, eles demoram a morrer, mesmo quando você tem o que aparentemente é uma quebra institucional. A gente não teve uma quebra institucional de fato no Sri Lanka, você teve uma mudança de governo forçada por parte, em especial, desses protestos, mas o regime continua, o regime político, o sistema político, você não tem uma quebra, né? Boa parte da população está pressionando para que haja uma nova constituinte também, né? Esse período que a Cris falou aí de ficar um ano, eles querem que haja um governo provisório durante um ano, um governo interino durante um ano, para que aí daqui a um ano você tenha novas eleições, como a Cris falou, e uma nova constituinte, né? Porque o presidente do Sri Lanka, por causa inclusive de uma manobra do Mahinda Rajapaksa, é, ou do Mahinda ou do Gotabaya, um dos dois agora não me lembro, mas eles colocaram uma emenda constitucional que passou, que deu poderes muito grandes para o executivo. Então, por causa dessa emenda constitucional recente, o presidente começou a ter muitos poderes. Então, a ideia também é que haja uma constituinte que retire, né, ou que, enfim, trabalhe uma nova constituição que não tenha algo parecido como esse dispositivo. E para além dessa questão interna, a gente tem que lembrar que o Sri Lanka, né, não é muito falado, mas é uma região também bastante estratégica, geopoliticamente falando, né? Então tá aí ao sul da Índia, tá nessa zona de influência histórica também, tanto da Índia quanto um pouco da China. Japão tem bastante interesse também no Sri Lanka, e teve contato com o Sri Lanka durante muito tempo. Japão, Índia, China, isso na região aí do leste asiático e sul asiático. E agora cada vez mais também o pessoal do Quad, né, que é enfim, aliança entre Estados Unidos, Nova Zelândia, Índia e Austrália, que estão tentando auxiliar o Sri Lanka de certa forma, talvez para evitar que haja muita dependência do Sri Lanka em relação à China, que é uma das grandes credoras aí do Sri Lanka. Então, isso é interessante a gente ficar de olho, né? Eu acho que uma coisa nova também no endividamento do Sri Lanka, ou nova pelo menos para nós, estamos acostumados a outro tipo de dívida no nosso país, é que é um país que está devendo muito para instituições privadas e não necessariamente para países. Então, essa é uma dinâmica interessante que a gente tem que observar também, porque muito se fala que a China é o maior credor do Sri Lanka. Se a gente pensar em países, sim, de fato é. Isso significa que há uma certa dificuldade ou um certo risco geopolítico do Sri Lanka em relação à China, que é quem deve para alguém estar sob a sombra de alguém. Mas o maior problema em dívida externa mesmo é em relação a essas instituições privadas que agora, talvez numa negociação aí com a FMI, o Sri Lanka vai ter que ver o que vai fazer, se vai conseguir, se vai ter algum tipo de apoio e quais vão ser as condições que vão vir atreladas a esse apoio. Quando vem apoio, quando vem empréstimo, vem uma série de condições aí que o país tem que, né, implementar, que muitas vezes são um choque para uma população que já está vulnerável, como a do Sri Lanka. Sim, isso é uma questão que a gente aqui na América Latina conhece muito bem, né? Porque normalmente as condições que são impostas não são necessariamente pensadas para a realidade daquele país, mas ele precisa seguir, né, aquilo que é determinado, porque do contrário ele não consegue esse valor que é necessário. E aí são muitas vezes reformas ou adaptações que precisam ser feitas ali dentro da economia que acabam a longo prazo tornando as coisas ainda mais difíceis, né, para a população. E nós temos aí também, dentro dessa questão do Sri Lanka, de dever tanto para instituições privadas, os valores, né, que os juros que essas instituições vão cobrar são muitíssimo altos. E isso faz com que o endividamento vá ficando cada vez mais difícil de ser coberto, né? E aí a dívida cresce e os problemas vão permanecendo.
Exatamente, que a gente pode torcer que, de fato, a população não pague o pato, como geralmente acontece, que não haja nenhum recrudescimento de tensões sociais no Sri Lanka, que já tem uma história muito triste, uma história muito sofrida nesse aspecto, apesar de uma história muito bonita, mas também eventos aí históricos muito tristes que a gente espera que não se repitam em relação em especial, lógico, a toda a população, mas em especial a grupos etnicamente discriminados aí, como acontece muitas vezes lá em momentos de crise, infelizmente pode voltar a acontecer. Tomara que haja algum tipo de concerto aí internacional que traga o que é melhor para o Sri Lanka e, de fato, não se preocupe somente com receber, enfim, o que é devido pelo Sri Lanka, que a gente entende esse raciocínio daquele que é credor também, mas tem algo que vai além quando a gente está pensando no impacto social e político que isso vai ter no país. Mas eu acho que é isso, né, Cris? A gente pode né, pensar que talvez, se as coisas forem pensadas de maneira correta, talvez o Sri Lanka consiga sair dessa com menos trauma do que a gente esperaria em outras situações. Esperamos que sim, né? Então, trazendo uma curiosidade que liga o Sri Lanka ao nosso país, é a questão de que, por ter colonização portuguesa também, algumas palavras do idioma falado lá são em português. Eu anotei algumas ali, como, por exemplo, sabão, camisa, janela, que são palavras portuguesas, né? E que são faladas lá também. Então, a gente tem uma pequena ligação cultural aí com o Sri Lanka, por mais diferentes, né, que sejam culturalmente os dois países, sempre tem algum elemento que a gente consegue encontrar ali para unir os dois. Interessante. Sempre bom fazer essa ponte aí e ver que a gente tem mais em comum com vários povos do que à primeira vista a gente poderia pensar. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa aqui do Escala Global Discute sobre o Sri Lanka, né, em especial sobre a crise atual que causou, os rumos possíveis, quais que são os desafios que o país vai ter para enfrentar, provavelmente nesses próximos anos, de ter que ajustar essa balança. Vamos torcer para que o melhor aí aconteça. E, bom, se você gostou desse vídeo, né, dá um like aí, assina também o canal, ativa as notificações se você quiser também, compartilha aí com o pessoal que você conhece, que gosta dessas temáticas. Não se esqueça também de ver o nosso vídeo informativo que a gente falou, em especial da história do Sri Lanka, mas como que essa crise chegou a ocorrer, o que levou ela a de fato se desenvolver. E é isso aí, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais também. Fiquem bem e a gente volta na semana que vem com uma outra temática aí. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.